Senhor presidente, senhores deputados, amigos da imprensa, nossos companheiros que estão na galeria desse momento. Deputado Josué, me causa muito estranheza todos esses pronunciamentos efetuados até agora a respeito desse episódio ocorrido na penitenciária de Manaus, do Amazonas. É público e notório para toda a nação brasileira que o sistema carcerário nacional está falido. O sistema carcerário, não só do Amazonas, do Brasil inteiro, não tem a menor condição de comportar os presos de justiça, não tem condição de remodelar, readequar aquele ser humano que, por algum problema com a justiça, lá chega e não tem a menor condição de sair transformado em cidadão de bem para o convívio formal com a nossa sociedade. Esse é o quadro real do Brasil, e não o quadro do Amazonas. E esse governo, que há 12 anos governa o nosso país, pouco ou nada fez no sentido de melhorar a situação carcerária do nosso país. Esse é o questionamento que tem que ser feito. Essa é a cobrança que tem que ser feita pelos 12 anos de poder quase que absoluto nesse país, e essas reformas não acontecem. Essas reformas não existem. Desculpe, deputado Vicente, existem sim. Uma reforma eles fizeram, o do presídio da Papuda, em Brasília, para receber a turma do mensalão. Lá foi reformado, para que as pessoas que participaram daquele rumoroso escândalo tivessem uma condição melhor e diferenciada dos outros presos da Papuda. Essa reforma, esse governo que há 12 anos está nesse poder, o nosso país fez. Essa é verdadeira, essa existiu. E nesse momento de acirramento político, de acirramento eleitoral, a gente tem que entender o desespero de alguns, a perturbação de outros, em relação a uma derrota flagrosa que se avizinha. E, nesse momento, a população do Amazonas e a população do Brasil, cada vez mais, tem que ter o bom senso para fazer a escolha certa, ter o discernimento para que no próximo domingo possa fazer uma escolha que melhore ou continue melhorando a sua vida pelos próximos 4 anos. Essas disputas eleitorais, quando se avizinham o dia da eleição, sempre chegam nesse tom, sempre são criados factoides, sempre são criadas situações que possam constranger A, B ou C na hora dessa disputa eleitoral. Agora, senhores, alguém em sã consciência achar que o governador Melo mandou alguém pedir voto de preso em penitenciária é um pouco demais para a minha cabeça. E olha que a minha cabeça é grande, ela tem um espaço para muita coisa. Mas esse espaço para um entendimento absurdo de um pensamento como esse, aqui não cabe. E principalmente os senhores e as senhoras que convivem com ele há muitos e muitos anos, sabem que uma ordem como essa nunca partiria do professor Melo para alguém. Mas nós temos que entender, a população do Amazonas, a população do Brasil, vai dar um exemplo no domingo de o que é que ela quer para o nosso país e para o nosso Estado. E eu tenho certeza e convicção absoluta que o que ela quer são propostas, são ideias que transformem a sua vida numa situação muito melhor do que elas estão vivendo hoje. E não essa baixaria eleitoral que está agraçando esse horário eleitoral nos últimos 60 dias.
Ouçam a parte do deputado Davi Almeida. Eu agradeço, deputado Abdala Frache. Deputado Josué, presidente, eu fiz a minha inscrição para me pronunciar no pequeno expediente. Eu vou me utilizar desse à parte ao deputado Abdala e a minha inscrição fica sem efeito para que eu possa ir à tribuna, porque eu vou a parte ao deputado Abdala, que o tema era exatamente o que o deputado Abdala aborda com relação aos ataques, a repercussão da notícia no horário eleitoral e também na grande mídia nacional sobre a situação que ora se coloca com relação à segurança pública do Estado do Amazonas. Deputado Abdala, segunda ou terça-feira, acabaram as denúncias, sabe por quê? Isso aí é só interesse político. Eu vou utilizar e ver aqui, deputado Josué Neto, a presença do jornalista Newton Corrêa, da Crítica. Há 2 anos e meio atrás, eu estava em viagem ao interior e saiu uma nota na coluna Sim Não, de que o meu gabinete, deputado Vicente Lopes, estavam vendendo cartão de telefone, tirando cópia, alguma coisa assim. E aí lá apareceu o meu nome, deputado Cabo Maciel. Sem eu saber, um rapaz não tinha intenção de me prejudicar de forma alguma, mas eu estava usando de forma indevida, deputado Abdala, a estrutura da Assembleia. E quando fui informado, através da nota na coluna, de imediato agi, afastei, cortei, acabou o problema. Que culpa teria o deputado Davi Almeida nessa ação? Se concordasse que continuasse, sim, teria que ser punido, teria que ser investigado, teria que ser, sei lá. Da mesma forma, qual a culpa que querem associar a associação que estão querendo fazer ao governador professor José Mello com relação a essas denúncias? Um auxiliar, um subordinado, fez uma reunião, segundo ele, foi para resolver um problema interno dentro do presídio. Por quê? Porque existia um confronto já marcado, agendado entre as facções dentro do presídio, e ele, segundo suas palavras do coronel, foi até a cadeia, foi até o presídio, para tentar evitar que esse derramamento de sangue fosse feito, e assim ele conseguiu. E durante toda essa gravação, durante todo esse evento, surgiram nomes com relação à política. Qual a posição do governador José Mello? Quando instado, quando conhecedor do assunto, de imediato agiu, afastou. Agora querem associar um governo que investiu em segurança pública, que tirou os bandidos da rua, que aumentou o percentual de investimento na segurança, dobrou. A Polícia Militar praticamente dobrou o seu efetivo em 4 anos. A Polícia Civil também. Investimentos em torno de 600 milhões que eram anteriormente, hoje nós estamos beirando 1 bilhão e 200 milhões. Antigamente a segurança pública, deputado Cabo Maciel, Vossa Excelência dessa época, eu já ouvi o senhor se pronunciar, os soldados, os praças empurravam os carros da Polícia Militar. Hoje nós temos uma Polícia Militar equipada. Existem problemas? Existem problemas. Existem situações que nós precisamos melhorar? Precisamos melhorar. Agora, tentar associar o governador José Mello a uma questão de um auxiliar, de um subordinado que quis vender um falso prestígio, nada mais, nada menos deputado Abdala Frache, que o desespero do adversário porque vai perder a eleição. Isso é fato. Isso é fato. O horário eleitoral tem que ser usado para apresentar propostas. Qual a proposta do adversário para a segurança pública? Qual a proposta do adversário para as moradias? Qual a proposta do adversário para a produção rural? Qual a proposta do adversário para a saúde pública? Porque senão nós vamos aqui começar a debater, deputado Josué Neto. Vamos falar de operações de Polícia Federal.
vamos falar de malversação de dinheiro público. E o povo do Amazonas, o povo do Brasil não quer isso. O povo do Amazonas quer escolher o melhor candidato, a melhor proposta. O povo do Amazonas quer escolher aquele que irá comandar os destinos do nosso Estado pelos próximos 4 anos. Como se não tivesse participação. Eu quero dizer, deputado Abdallah Frache, que o governador José Melo fez sim, correto. Afastou, no primeiro momento que ficou sabendo de um mau comportamento de um subordinado seu. E quero dizer a Vossa Excelência que defendo um governo que foi avaliado o melhor governo do Brasil. Nós não estamos falando aqui de hipóteses, não, nós estamos falando de fato. Entre todos os governos do Brasil avaliados, o governo do Amazonas foi o melhor escolhido pelo povo do Amazonas e pelo povo do Brasil. Eu defendo isso. Nós fomos notícia nacional, o Amazonas foi notícia no Jornal Nacional, com essa manchete positiva: o melhor governo do Brasil é do Amazonas. É do Amazonas. Agora os adversários querem transformar esse governo que foi melhor avaliado, querem jogar lama em cima de um governo que tem aprovação popular, queriam induzir a população com pesquisas mentirosas, dizendo que iam vencer a eleição no primeiro turno, e agora bate o desespero e estão dispostos a tudo. Estão dispostos a tudo. Tem que se curvar diante da vontade do povo do Amazonas. Nada mais, nada menos é do que a política barata e rasteira daqueles que irão perder a eleição, porque o povo do Amazonas sabe e conhece as digitais, dessas pessoas que estão por trás de tudo isso que está acontecendo nesse processo eleitoral no segundo turno. Eu agradeço a vossa parte e parabenizo sim o professor José Melo, porque agiu corretamente, e que sejam punidos aqueles que fizeram desse episódio, dessa reunião, um episódio político, que sejam punidos sim, mas que se isente o homem, o governador, o professor José Melo, porque tem sido um homem firme para conduzir os destinos do nosso Estado, como está agora como governador. Muito obrigado. Eu peço que o deputado Abdallah Frache utilize seu tempo ainda de 2 minutos. Ainda tem inscrito o deputado Cabo Maciel, e na sequência nós vamos entrar na fase do grande expediente. Deputado Josué, incorporo a parte do deputado Davi Almeida e encerro o meu pronunciamento nesse sentido, pedindo para que o governo federal, o governo de Brasília, o governo do PT, que há 12 anos está no poder nesse país, tenha a mesma boa vontade que teve para com o presídio da Papuda, em Brasília, que foi todo readequado para receber a turma do Mensalão, possa fazer isso em todas as penitenciárias do nosso país. Ou alguém aqui acredita que o único lugar do Brasil onde os presos cheiram cocaína é o Amazonas? Alguém aqui tem dúvida de que todas as penitenciárias desse país a situação é igual ou pior em relação ao tratamento que é dado para o preso, em relação ao tratamento que é dado para as pessoas, as familiares que vão lá visitá-los? Por quê? Porque o governo federal, como sempre, não repassa os recursos necessários para que essa situação seja resolvida, ou pelo menos seja diminuída essa dificuldade. Essa é a realidade que tem que ser colocada em prática, e não essas falácias eleitorais de véspera de eleição. Está faltando pouco, estão faltando aí 5 ou 6 dias para esse processo acabar, e eu tenho certeza e convicção que o povo do Amazonas e o povo brasileiro vão ter a consciência e o bom senso de fazer a melhor escolha para o nosso Estado e para o nosso país. É o que eu tinha, deputado Josué Neto.